Assista esse vídeo até o final, que eu garanto que tu vai tirar bons proveitos daqui. Esse vídeo que eu tô gravando hoje, na segunda-feira, dia 13 de julho, eu queria ter ouvido esse vídeo alguns anos atrás. Então hoje eu tô gravando para ti descobrir o que falta realmente na tua vida, o que falta em ti. E hoje vocês vão entender algumas coisas e eu vou explicar principalmente por que o dinheiro não é tudo, tá? Então a gente vai começar do princípio. O ser humano, ele é um animal social, a gente precisa da sociedade, a gente precisa viver em comunidade, as pessoas precisam de pessoas, a gente se desenvolveu assim e a gente só sabe viver dessa forma. Então, se tu vê um ser humano que está mais isolado, que é muito introvertido, que quase não se comunica, tu pode ter certeza que esse cara, essa pessoa, está passando por algum problema ou alguma dificuldade. Porque quando o ser humano está saudável, ele é socialmente ativo. Alguns mais do que outros, lógicos, mas ele é socialmente ativo, tá? O que eu vim conversar com vocês hoje é uma coisa que ninguém conversa na nossa sociedade, mas que ela é extremamente presente em algumas outras culturas, como a cultura japonesa, a cultura na Índia, ou até na cultura indígena aqui da nossa região, tá? Eu vim falar com vocês sobre propósito. E eu sei que isso é um tema meio batido, talvez alguns de vocês já tenham visto muitos vídeos falando sobre propósito, mas eu vou trazer para vocês a minha ideia de propósito. E eu vou começar explicando o porquê que o propósito não é ensinado nas escolas, porque o propósito não é conversado em casa, dentro da nossa sociedade atual. Então, como eu já falei, a gente depende de sociedade, a gente vive em sociedade, o ser humano é um bicho social. E com o passar do tempo, o ser humano acabou dando muito valor a uma coisa que hoje a gente chama de status social. Anos atrás tinha outros nomes, mas no final é tudo a mesma coisa. A gente acabou dando muito valor para o status social. E o status social está relacionado à posição, a dinheiro, está relacionado a, de certa forma, popularidade, a como as pessoas te enxergam e a como tu gostaria de ser visto, né? O status social ele engloba tudo isso. Então, hoje a gente cresce na adolescência buscando um status social. Ah, eu quero ser médico. Ah, eu quero ser dentista, eu quero ser cirurgião, eu quero ser empresário. Ah, eu quero ser atleta. E aí tu vai ver, no fundo, esses jovens, quando eles param para fazer uma autoanálise, o que é muito difícil de acontecer, a gente descobre que eles realmente não queriam isso. Que eles viam isso como um status social e eles vão buscar aquele status social. Só que viver uma vida sem esse propósito, viver uma vida buscando um status social, ela se torna uma vida muito vazia. E aí tu acaba desenvolvendo algumas coisas, ou tu, não vou dizer que tu vai desenvolver, mas tu acaba dando mais oportunidades para que tu tenha ansiedade, depressão, excesso de procrastinação, dependência de validação, uma baixa inteligência emocional, tu viva tendo crises de autoimagem, então tu acaba desenvolvendo uma autoestima muito baixa. E por que é tão difícil mesmo para um adulto racional conseguir pensar sobre propósito? Cara, daí a gente tem vários fatores que dificultam a nossa busca pelo propósito. O primeiro é que a gente nunca está em silêncio. O silêncio ele se tornou algo chato. Por quê? Por causa do excesso de estímulo, por causa da busca constante por vídeos, músicas, rede social, não sei o que, séries na TV, Netflix, não sei o que, filmes novos. E tudo isso faz com que a gente nunca fique em silêncio, tá? E eu me incluo nisso, tá, gente? Eu também sou uma das pessoas que eu adoro correr sem música, porque é um momento em que eu fico em silêncio.
É um momento onde eu faço autorreflexão, autoanálise, e muitas vezes passa uma semana e fora esse período dos meus treinos, em outro período eu não fico em silêncio. Porque eu vou lavar uma louça, eu coloco um podcast. Eu vou tomar banho, eu coloco um vídeo. Então, assim, eu me incluo nesse grupo, tá? Outra coisa, a falta de autoconhecimento, a falta de identidade. Eu não vou falar muito sobre autoconhecimento, senão isso aqui vai ter meia hora de vídeo, tá? Mas a falta de autoconhecimento, a falta de identidade, vocês não saberem quem vocês realmente são, cara. Porque às vezes tu acaba pegando um propósito emprestado. Então isso acontece muito em famílias, veja bem. O irmão mais velho desenvolve uma vida. Ah, vou fazer concurso público. Você agente penitenciário. Você agente rodoviário. Você juiz. Aí ele vai lá, estuda, puta que pariu, se mata, pai, passa no concurso, chega naquele cargo. Aí o que que ele tem, o que que ele ganhou naquele cargo? Ele não ganhou só o financeiro, ele ganhou o status social, ele é concursado. Aí o irmão mais novo vê aquilo, porra, é isso que eu quero na minha vida. Ele vai e segue o mesmo caminho. Isso é muito normal de acontecer, até adicional até que isso aconteça, tá? Muitas vezes a gente não desenvolve propósito por medo. Por medo. Sabe por quê? Se tu tá tendo uma vida X e tu descobre que o teu propósito não é aquilo ali, o teu propósito é viver uma vida completamente diferente. Para te dar essa guinada e tu desmontar toda a vida que tu tem e transformar na vida que seria o teu propósito de vida, a vida que realmente te faria feliz, dá muito trabalho. E não é garantia de que vai dar certo. Nada na vida é garantia que vai dar certo. Então, para te desmontar totalmente a vida que tu tem e tu reconstruir uma vida nova, tu precisa ter coragem. E muita gente não tem coragem. Então, o medo ele acaba te paralisando, cara. O medo acaba te paralisando. Quer saber outra coisa que vai matar a tua busca por propósito? Comparação. Fica constantemente se comparando com as outras pessoas. Tu não vai conseguir desenvolver propósito. Precisa entender, vocês precisam entender uma coisa, cara. Eu demorei muito para entender isso, tá? Demorei bastante para entender. Eu achava que era conversa fiada. Eu achava que era balela. Eu achava que era bobagem. Mas a verdade é a seguinte: cada um de nós é único. Cada um de nós é único. Às vezes a gente deixa de ser a gente por ser diferente, por ser esquisito. Só que esse esquisito, eu vou chamar de autenticidade. Essa autenticidade, esse teu eu autêntico, é o teu real talento. Independente do que tá passando na tua cabeça agora. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu moro no interior do Rio Grande do Sul, todo mundo escuta sertanejo, bandinha, e eu gosto de rap. E eu sempre abracei isso, eu gosto de rap, cara. Rap é o meu estilo de música. Eu ouço rap. Rap é pra mim. E é só um exemplo, tá? Se eu escondesse isso da sociedade e ouvisse o sertanejo, mesmo gostando de rap, eu ia estar matando a minha autenticidade. E com certeza, se eu não ouvisse as músicas que eu ouço, talvez eu não seria eu hoje. Tá entendendo? Como abrir mão do rap teria mudado completamente o meu comportamento, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de pensar. Uma coisa que eu abriria a mão teria mudado completamente a minha vida. Eu tô aqui gravando vídeo falando sobre coisas que não são normais para mim, coisas que talvez vocês nunca tenham ouvido, coisas que talvez vocês achem idiota, botando minha cara a tapa, deixando que vocês me julguem, pensem o que vocês quiserem, porque eu sou autêntico. Só que antes de eu ser autêntico, eu tenho que saber quem eu sou. E depois de saber quem eu sou, eu vou descobrir o meu propósito. E o meu propósito é transformar a vida de vocês através das coisas que transformaram a minha vida.
Eu espero que eu tenha sido claro, eu espero que vocês tenham entendido o porquê eu tô gravando esse vídeo hoje. E eu vou terminar dando um recado para vocês. O recado é o seguinte, cara. Sejam vocês mesmos. Começa a focar no que te faz feliz. Se o teu trabalho, se o trabalho que tu faz hoje, se tu não faria ele de graça, cara, tu não faria de graça, aí tu vai me dizer, bah, Igor, ninguém faz nada de graça. Cara, eu sei que não. E eu sei que o dinheiro é importante. Só que tu tem que pensar que assim, ó, o teu propósito, ele vai te guiar na tua vida inteira. E o propósito ele pode mudar. Se tu tá trabalhando uma coisa que tu odeia, como é que tu vai ser feliz, cara? É impossível. Então assim, pensa o que tu faria até de graça. Com o que tu ia trabalhar se tu tivesse que fazer 8 horas daquilo por dia de graça? A resposta para essa pergunta não é fácil e muitos de vocês não vão chegar, tá? Então, tem outras perguntas para guiar o propósito de vocês. Por exemplo, em que momento, o que tu tá fazendo, que atividade tu tá fazendo, ou o que tu tá pensando quando tu se sente mais tu mesmo? Ou o que tu pesquisa que tu não precisaria pesquisar? Por exemplo, eu conheço gente que pesquisa história, gosta de história e tal, mesmo trabalhando com uma coisa completamente diferente. Mas estudam história porque gostam. Aquilo ali é o verdadeiro propósito delas. Eu estudo autoconhecimento, eu estudo mentalidade, eu estudo psicologia, eu estudo comportamento humano, eu estudo neurociência, mesmo não sendo a minha área de atuação, porque esse é o meu propósito, cara. É o que eu amo realmente fazer, é o que eu gosto de fazer. Ah, por que tu não faz psicologia? Não quero ser psicólogo. Quero ensinar as pessoas sobre comportamento e principalmente sobre mentalidade. Mas eu não quero tratar uma pessoa com ansiedade, uma pessoa com depressão. Não é isso que eu quero. Então, o meu propósito aqui, eu já expliquei para vocês, é usar as coisas que transformaram a minha vida para guiar ou ajudar um pouco na vida de vocês, tá? Talvez o impacto que teve na minha vida não vai ser tão forte na tua, mas se eu te ajudar um pouquinho, o meu propósito está sendo cumprido. E eu faço isso de graça. Eu tenho minha mentoria um pouco mais direcionada, onde eu recebo e tudo mais. Claro que eu tenho, lógico que eu tenho. Seria ironia minha não receber por todo o conhecimento que eu passo. Só que muitas vezes eu tô aqui, como é o momento agora, totalmente de graça, ensinando vocês e ensinando não digo, né, mas informando vocês, porque tem uma diferença grande entre ensinar e informar. Vão atrás do propósito de vocês, do autoconhecimento de vocês, de quem vocês são, do que faz vocês felizes de verdade. Vale a pena. E a vida de vocês vai mudar completamente, cara. Vocês sabem o que é uma gaiola de ouro? Eu vou explicar para vocês o que é uma gaiola de ouro. A gaiola de ouro é o seguinte: é aquele cara que cresceu numa família que impôs para ele que ele fosse médico, por exemplo. E aí ele faz medicina mesmo, aquilo não sendo o que brilha aos olhos dele, e ele acha que aquilo ali é normal porque ninguém faz o que gosta, certo? A gente foi ensinado que a gente não faz o que gosta, e tá tudo certo, tá tudo beleza. Aí ele vai lá, ele faz medicina, ele faz uma pós-graduação incrível, né? Não é pós-graduação que chama, mas uma especialização incrível. E aí ele começa a trabalhar, ele ganha muita grana, ele se casa com uma mulher incrível, ele mora numa casa luxuosa, ele tem o carro mais top do ano e ele sente um vazio existencial. Toda vez que ele precisa ir para o hospital, ele tem crises de ansiedade. Ele está completamente infeliz. Isso é uma gaiola de ouro. E tem muita gente presa em gaiolas de ouro. Galera, se vocês gostaram do conteúdo, curte aí, compartilha com quem tu quiser, tá? Esse é um dos muitos vídeos que eu vou fazer aqui. Eu não vou fazer mais vídeos curtos. Vou vir e falar o que eu acho que precisa ser dito. Beleza? Tamo junto, valeu.